Olá! Salvar o mero, espécie ameaçada de extinção, é a missão de pesquisadores do projeto Meros no Brasil, que terminaram uma expedição pela costa do litoral do Paraná e de Santa Catarina. Mas qual o resultado dessa expedição e como está a espécie hoje? Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o oceanógrafo Átila Bertoncini, que participou dessa expedição. Obrigado pela sua presença aqui, Átila. Como é que foi e qual a intenção dessa expedição do Projeto Meros do Brasil nesse momento que começa o verão aqui no sul do país? Então, Almir, essa expedição ela já estava para ser contemplada dentro do projeto, né? O período de verão é um período que a gente tem com muito carinho, porque é uma época que a gente entende como a época de reprodução do mero. Né? Essa é uma espécie de peixe da família das garopas, dos chernes, badejos, né? A família Epinefelidae. Então essa família ela tem peixes de grande porte, como o mero, né? Uma espécie que aí chega a atingir 2 metros de comprimento, chega a pesar 400 quilos, né? E hoje em dia ela já é uma espécie rara na nossa costa brasileira, né? Tanto em Santa Catarina como no resto do Brasil. Ele é muito cobiçado aí pelos pescadores esportivos ou pelo pescador artesanal também? Exato. A pesca no geral, ela tem uma cobiça em cima do mero, né? Porque é uma espécie troféu, né? Assim como as garopas, né? Que são uma espécie que é muito pescada ainda no nosso litoral catarinense. O mero é um troféu, né? É um grande exemplar, então o que gera uma demanda por essa espécie, né? E como é que foi essa expedição? Como é que ela foi planejada e por onde vocês percorreram? Bem, a nossa expedição ela foi planejada para cobrir a costa do litoral sul do Paraná, numa região onde a gente conhece alguns recifes artificiais, que são as balsas, né? E uma área que tem um recife artificial que é de um programa RAM, né? Os recifes artificiais marinhos. Então, a gente já conhece perto de Guaratuba, por ali? Isso, essa região próxima da Baía de Guaratuba, Baía do Paranaguá também, né? Próximo ali à Ilha dos Currais. Então, assim, existem algumas áreas nessa região que está contemplada com recifes artificiais marinhos, né, para conter uma pescaria de arrasto naquela área. E o mero, né, ele tem essa característica de gostar dessas áreas que tenham recifes artificiais, né, tanto os ambientes naturais como os artificiais, especialmente por formar grandes tocas, os ambientes onde eles gostam de ficar abrigados. Então a gente iniciou a expedição partindo aqui de Itajaí, né. Hoje o Meros é um projeto que é patrocinado pela Petrobras, né, pelo programa Petrobras Ambiental, e ele contou nessa expedição com a parceria do CEPSUL, né, que nos forneceu então a embarcação Solon Moura e a sua tripulação para a gente poder então ter esses 10 dias de mar em busca desses pontos onde a gente foi procurar o mero. Saindo então de Itajaí, a gente foi diretamente lá para o litoral do Paraná e iniciou a descida até a área da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, visitando diversos parcéis, ilhas e naufrágios nesse litoral, né? E desses resultados, né, o que a gente encontrou de interessante é reencontrar um mero numa área que a gente já vem estudando há algum tempo, na região de São Francisco do Sul, né? Lá a gente pôde então desenvolver algumas partes do trabalho, como a marcação, né, o trabalho de fotoidentificação, a medição através de lasers dessa população que a gente encontra ali e fazer a documentação, né, desses meros e da quantidade deles nesses locais, que é um dos fatores que a gente consegue acompanhar ao longo dos anos aí, entender um pouquinho dessa população nesse período de reprodução entre dezembro e fevereiro, como é que está se comportando. Outro ponto assim alto dessa expedição foi encontrar um mero na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Lá raro. Há muito tempo que não se ha visto um mero, né? A gente tem notícias e relatos de grandes caçadas de mero nessa região, a região da Galés e do Arvoredo na década de 60 e 50, e a gente conseguiu observar pelo menos um exemplar lá, né? Isso é um bom sinal, não só para o mero, mas como para a Reserva Biológica do Arvoredo. Porque ali é uma reserva biológica, né? Natural, assim, na realidade nacional, né? Existem várias espécies ameaçadas também, né? Não Isso, só o mero, né? O Arvoredo é uma unidade de conservação federal, né? Foi a segunda reserva biológica marinha criada no Brasil. Depois de Depois de Atol das Rocas. Atol das Rocas. Atol das Rocas, Então, o Arvoredo ele tem uma área que hoje ele serve como proteção, né? Através também das medidas de fiscalização que corroboram para que aquela área seja protegida, exatamente. Agora, existe, até falando sobre o Parque do Arvoredo e a Reserva Biológica, existe uma
É um projeto aí para terceirizar, né? Transformar em parque, né? Exatamente. Isso é também para as espécies, especialmente para o mero, também é um risco, na realidade. Né? Olha, Meri, essa é uma questão bem polêmica, né? E tem pontos bem positivos e pontos também que não são tão positivos, né? Eu não sei se a gente entra nessa discussão aqui, mas assim, é uma proposta, né, que está sendo colocada, né? Mas independente do que venha a acontecer, é importante que, aliado a uma mudança ou não, né, sejam intensificados os esforços de fiscalização, né? Para que uma reserva funcione e a gente comece a observar os efeitos dela, que é exportar aquela biomassa de peixe para as áreas adjacentes, então que a gente possa pescar e ter aquela reserva como um banco, né? A gente precisa ter uma fiscalização, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem como confiar no bom senso das pessoas, né? Não é todo mundo que respeita aquela área da reserva e justamente por isso que a gente até hoje não vê grandes diferenças entre as comunidades de peixes dentro e fora, né? Foi inclusive meu tema de doutoramento. E aliado à existência da reserva, a gente tem que ter o esforço de fiscalização. É muito importante para que se mantenha então a área livre da ação da pesca, né, que seja realmente uma área de exclusão de pesca, aquela ali. Né? Claro, se transformar em parque tem outros benefícios, né, de utilização da população que estão sendo discutidos, como o mergulho contemplativo, né? E aí tem que se analisar também como se faria um rodízio dessas áreas para estar atuando também. Mas é ponto fundamental que tenha um esforço de fiscalização permanente na ilha, né, para poder estar gerenciando bem essa unidade, né, para que ela funcione. E um exemplo disso, assim, dessa fiscalização e tudo, é que vocês encontraram uma espécie de mero, né? Exatamente, isso é um ponto. Um indivíduo só. A gente encontrou só um, né, um mero pequeno nessa área, né, porque ao longo dessa área que a gente pesquisou, né, concomitante ao trabalho de busca dos meros, a gente faz um trabalho com as comunidades de peixe. Então a gente faz uma técnica que chama de senso visual subaquático, né? Então o mergulhador desce, ele tem uma área específica que a gente chama de transecto, e ele faz a contagem dos indivíduos. Então a pessoa tem que ser treinada para conhecer as espécies, né? E estabelecer uma estimativa de tamanho dentro de classes de comprimento que a gente utiliza. Então a gente começa a conhecer um pouquinho mais de quais os peixes estavam lá, quais as classes de tamanho, e ao longo dos anos a gente pode estar comparando se esses tamanhos diminuíram, se o número de peixes aumentou ou diminuiu. Né? É uma metodologia que a gente utiliza bastante. Esse resultado, para onde ele vai? Como é que vai ser computado? O resultado dessa expedição, por exemplo? Então, o resultado dessa expedição, né, ele faz parte de alguns trabalhos dentro do projeto hoje em dia. Né? Então, tem um colega nosso, que é o Leonardo Bueno, que o tema de doutorado dele é trabalhar com essa agregação reprodutiva do mero. Né? Então, esses dados já servem para o trabalho dele, né? E servem para dar uma continuidade, né? nesse nosso monitoramento das agregações nessa área de São Francisco do Sul. Né? São Francisco do Sul é uma área bem importante para o mero. A gente tem ali a Baía de Babitonga. A Babitonga, né? É um criador, a Baía de Babitonga do mero? A Baía do Babitonga é um criador de mero. Onde ele costuma desovar? Então, o mero ele desova geralmente, né, nas águas marinhas, né? Então nessas áreas de recifes e costões rochosos, né, parcéis, lajes. É uma espécie que ela tem uma característica de desovar em águas rasas, né? Diferente de outras garopas que tem a sua reprodução em águas mais profundas, ela tem uma área mais rasa, justamente por aproveitar a área estuarina, né? Então, estuários e mangues são os berçários do mero. Os indivíduos muito pequenos, de 5, 10 centímetros, a gente não encontra no ambiente marinho, só encontra dentro das áreas de manguezais. Né? Então, tem outras áreas do projeto que estudam especificamente pescarias que trabalham dentro de mangue, como as pescarias de Camboa. Então, em Pernambuco e na Bahia e no Espírito Santo, são 3 pontos onde se trabalha com essa pescaria, monitora as pescarias de Camboa. A Camboa seria aquele braço de rio, é isso? As Camboas são os braços de rio, né? E tem uma pescaria que trabalha com a maré, né? Então a pescaria de Camboa é uma rede que se coloca então em determinado local desse braço e ela aproveita a descida da maré para poder pescar o que aparece ali. Então tem pescadores que já colaboram com o projeto e aí se trabalha com um trabalho de marcação, faz a marcação desses indivíduos e consegue acompanhar, né? A gente tem algumas boas recapturas desses meros e a gente consegue acompanhar então o crescimento dele dentro do mangue. E chega a determinado tamanho que ele começa a migrar e ele chega a visitar essas áreas de baía também, né? Ele não sai e vai viver no mar, ele habita também as áreas de baía.
Então, a Babitonga hoje, né, ela é uma área que está sendo pleiteada como uma reserva de fauna. Né? Esse é um dos trabalhos da Rede Meros do Brasil, né, diversas instituições parceiras que estão batalhando para que se implemente essa área de conservação na região da Babitonga, a reserva de fauna. Agora, o mero, ele é o único da espécie assim, que sofreu essa ameaça, assim, porque tem a garopa, né? A garopeta, que é a menor, que é né? a garopa menor. A garopa exato, menor, então, ele é o único. Como é que está a situação das outras? Existe aí algum estudo? A gente tem, o projeto Mero surgiu em 2002, né, aqui na Univale, com o professor Maurício Ostin, né? Antes do projeto Mero, a gente já trabalhava há alguns anos com a garopa, né? A garopa verdadeira, né? Que é a espécie que está lá figurando na nossa nota de R$100. Então, essa espécie a gente já tem vários estudos em cima delas, desde alimentação, reprodução, a parte toda de bioecologia da garopa a gente tem bem trabalhada aqui e é um trabalho que a gente executa sempre que possível, né, para estar conhecendo cada vez mais essa espécie. Né? Ela tem uma distribuição mais restrita, a garopa, né? Ela é do Sudeste e Sul. Então, assim, a gente tem o Espírito Santo como limite de ocorrência dela, ela já não ocorre no Nordeste. Tem outras espécies que substituem ela no Nordeste. Então, no caso específico do mero, né, ele tem assim essas características que são cruciais, né? É uma espécie que atinge grandes tamanhos, então, consequentemente, ele tem uma maturação muito tardia, né? Ele vai maturar lá com cerca de 1,10 m, 1,20 m, quando ele começa a reproduzir, então, contribuir geneticamente para a população, né? E isso aí é em torno de 6, 7 anos para o mero começar a reproduzir, então. Né? Além disso, é uma espécie que a gente tem como hermafrodita protogênico, então eles nascem fêmeas, né? Em determinado momento da vida deles, invertem o sexo e transformam-se em machos para contribuir. Então, os grandes indivíduos, os maiores, são geralmente os machos, né? E os menores as fêmeas. Então, à medida que some um macho da população, né? Algumas fêmeas, as maiores, vão inverter e começar a atuar como macho para poder proliferar, né? E além disso, a outra ameaça são os agregados reprodutivos, né? Essa espécie que ela vive praticamente solitária, aos pares, né? Poucos indivíduos, chega em determinada época do ano que ela se reúne, forma um grande cardume para poder reproduzir, né? E esse é o momento então que ela fica mais vulnerável, né, às ações de pesca, né? E todas as ameaças que possam advir e interromper aquele momento, aquele pulso reprodutivo ali, e aí se interrompe aquilo, a gente só vai ver nos próximos anos, né, quando não aparecerem aqueles meros que deveriam ter nascido naquele momento. Então, essa tríade, mais ou menos, é o pilar das ameaças, né? Então, é o que a gente busca divulgar, né, que as pessoas conheçam um pouquinho mais dessa espécie, entender por que ela é tão vulnerável assim, né? Não é tão rápido de recuperar uma população de mero, né? Então, assim, hoje o mero está protegido há 10 anos, né, na costa brasileira. A moratória ela foi renovada agora em outubro por mais 3 anos. Né? Então, o que a gente sabe é que assim, 10 anos é pouco tempo para a gente começar a entender ainda, né? Infelizmente. Nos Estados Unidos, o mero já está protegido há cerca de 20 anos. Né? E lá já se começa a ter alguns indícios de recuperação da população. Mas também tem aquele outro lado, né? A fiscalização funciona muito bem, e existe um respeito por parte dos interessados de não pescar a espécie durante aquele período que ela está proibida. Né? A nossa ideia é que o mero recupere, volte e possa um dia ser pescado novamente, sem problema algum. Mas diante da situação que ele se encontra hoje, se a gente não tomar algumas atitudes como a moratória, né, a tendência é que ele venha cada vez a rarear mais ainda. Né? A gente já não encontra eles nos costões, né? Já são raros. Então essa é a ideia. E para isso a gente tem diversos colaboradores, pescadores que estão engajados nessa causa. Pois é, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu vou voltar a falar com você a respeito desse trabalho de educação ambiental que vocês fazem nas comunidades litorâneas. Tá, joia. Ok? Painel Univale volta em instantes. O Painel Univale está de volta. Hoje a gente está conhecendo um pouco do Projeto Meros do Brasil. O pessoal do Projeto Meros do Brasil fez uma expedição, terminou uma expedição pela costa de Santa Catarina e do Paraná para acompanhar um pouco da evolução e para ver como é que está a espécie que é ameaçada de extinção. Eu converso aqui no estúdio com o oceanógrafo do Projeto Meros do Brasil, Átila Bertoncini. Átila, em 2009, né, o professor Maurício Ostins, que é do Projeto Meros do Brasil, foi surpreendido aí com uma foto
que um pescador colocou como troféu e foi numa televisão mostrar que tinha pescado uma garopa enorme, né? E na realidade era um mero, então o professor Maurício denunciou aí para o IBAMA e para a Polícia Federal, porque é proibido o mero. Como é que o pescador pode diferenciar um mero de uma garopa, para evitar que ele tenha problemas com a justiça? Existe ainda também essa questão do desconhecimento, né? Se bem que isso aí não é regra, né? Assim, hoje em dia a gente sabe que tem diversos nomes para se chamar um mero, né? Desde badejão, badejo amarelo, bodete. Então, ao longo do tamanho dele, ele vai mudando esse nome também. Né? A garopa tem uma característica muito peculiar, que são o corpo marrom, né? Com algumas manchas esverdeadas, né? Geralmente as garopas maiores têm uma barriga amarelada, né? Bem nítida. E o mero ele já tem um corpo mais pálido, né? Ele tem as manchas marrons, marrom claro com marrom escuro, né? E ele é recoberto de pintinhas pretas, principalmente na região da cabeça dele, né? Geralmente assim o tamanho da cabeça é muito maior, né? Tem uma proporção grande em relação ao corpo, né? E o tamanho também, né? Um mero assim, geralmente assim vai se encontrar uns meros maiores do que o que se pesca hoje as garopas. Basicamente a questão da coloração dá para distinguir bem. E como você falou já no primeiro bloco, pescar o mero é crime passível de penas, né? Exato, hoje ele está proibido, né? Houve a renovação da moratória, né, em outubro desse ano, por mais 3 anos. Então isso é importante deixar claro e dar uma divulgação, né, para esse fato da moratória ter sido renovada. Agora, como é que as comunidades litorâneas aqui, principalmente do sul, né, elas recebem o projeto, assim, como conservação dessa espécie? O projeto de conservação, ele é bem aceito nessas comunidades, né? Porque concomitante às pesquisas em campo, né, são realizados trabalhos de educação ambiental. Né? Então, são diversas atividades que são realizadas, né, através de uma equipe do projeto. Hoje em dia o projeto conta com um carro que se chama um mero móvel, é uma unidade que então percorre as áreas litorâneas, visita essas comunidades, né, e realiza diversas parcerias nos trabalhos de educação ambiental com ONGs e outras instituições que são parceiras do projeto. Né, então, através desse carro, tem uma equipe de educomunicadores junto da unidade móvel, né, do mero móvel, e então eles estão realizando esse trabalho. Os pescadores, eles aceitam muito bem o projeto, né, não existe um conflito, né, de interesses assim, quanto a isso, e muitos deles são colaboradores do projeto, né, até mesmo com as outras espécies que a gente trabalha, como as garopas e os badejos, né. Existe um programa voluntariado que é o MOP, né, um programa de monitoramento de pescado voluntário. Então, muitas vezes são visitadas algumas peixarias, né, que são as parceiras do projeto, né, e as pessoas, então, essas pessoas nas peixarias coletam amostras biológicas para a gente conseguir dar continuidade ao projeto. E até tê-los como aliados, né, como desempenhando a função de agentes ambientais para a denúncia também é interessante. Né? Exatamente, essa é a nossa vontade, é mostrar para eles qual é a importância, né, de estar então preservando essa espécie, né, e quais são os benefícios de se ter ela preservada. Né? E muitas vezes o que a gente encontra então são aliados, né? Consegue a parceria tanto com a parte dos pescadores artesanais, como as associações de pesca subaquática, né? Que são instituições bem organizadas, né? Que são parceiros do projeto, né? Tanto no Paraná como aqui em Santa Catarina, que a gente tem um relacionamento mais próximo com eles. Então, sempre que possível, a gente volta a eles, mostra os resultados, fala um pouco mais sobre o mero, né? E consegue então ir sensibilizando as pessoas a respeito dessa temática. Agora, aqui na Univale, né, no curso de oceanografia, existem alguns projetos, né, para fomentar a aquicultura. Essa pesquisa lá para criar o robalo flecha em cativeiro, existe também criar a sardinha em cativeiro para resolver essa questão da isca viva, né? No futuro próximo, o mero também ele pode vir a ser criado, desenvolvido em laboratório para ser depois colocado nos tanque-redes, para também servir a esses empresários da aquicultura? Ou não? Interessante você perguntar isso aí, Almier. Hoje o Projeto Meros do Brasil ele tem como uma das linhas de pesquisa, né, o protocolo de aquicultura. Então, tem uma instituição que é em São Paulo, o Instituto de Pesca, em Ubatuba, né, através do pesquisador Eduardo Sanches, que trabalhou com o pessoal da UFSC também.
Então ele hoje está desenvolvendo esse protocolo de aquicultura do mero, né? No momento inicial, a nossa ideia é então poder ter alguns indivíduos de cativeiro, né, produzidos em cativeiro, para conseguir estudar um pouco mais da biologia de crescimento, de reprodução dessa espécie. Do comportamento dele. Então, essa seria o primeiro alvo, né? Então, a gente não precisa retirar os meros da natureza, a gente poder ter eles em cativeiro e poder, então, entender alguns, né, pormenores da biologia dele, desses indivíduos, né, produzidos dentro de cativeiro. E aí, no segundo momento, a gente pode avaliar até a mesma viabilidade econômica, né, de estar, então, fazendo a criação de mero, né, num segundo momento, né, porque hoje em dia ela é uma espécie protegida por lei, então a gente não tem essa licença para estar produzindo indivíduos para consumo, né. Então, assim, as licenças que a gente tem hoje são para desenvolver esses protocolos, né, mas num segundo momento pode-se estudar essa possibilidade sem problema algum. Hoje o governo federal lançou aí o plano Safra, né, para pesca. Existem vários incentivos para a aquicultura, né, e quem sabe para pesquisa também. Exato, pode se tornar um potencial da pesquisa, né. E a partir de quando que vocês começaram a perceber que o mero estava sendo ameaçado? Assim? O mero já de longa data ele tem se tornado uma espécie rara, né. Dos relatos que a gente tem das pescarias, né, das grandes pescarias na década de 60, 70, né, a gente vem notando que ele vem desaparecendo, né, ao longo do tempo e ao longo da costa, né, se tornando cada vez mais raro. Então eu posso te dizer que a partir dessa década de 80, 90, né, o mero já não estava assim, com uma população tão saudável quanto antigamente, né, que ele foi muito pescado, né. Então existem pescarias relatadas assim de facilmente 2 toneladas de meros capturados numa tarde. Então, justamente nesses períodos de agregação. Então, quando eles estão mais vulneráveis, né, era muito fácil de fazer então uma pescaria, né, volumosa de mero, né? Agora é necessário mesmo a colaboração da pesquisa, da ciência, para que essas espécies não desapareçam, né? Existem, além do projeto Meros do Brasil, existe aqui muito próximo o projeto Baleia Franca, né? E também o projeto Albatroz. É preciso ter essa corrente mesmo, né? A união dos pesquisadores, desses projetos, de ONGs, para que essas espécies não desapareçam, né? Exato. A gente está fazendo uma fatia do trabalho, né? Que é então tentar conhecer um pouquinho mais da espécie, poder propor algumas medidas, né? Mas assim, é necessário que cada compartimento realize o seu papel, né? Seja ele da fiscalização, né, de uma espécie, seja ele de fomentar então as pesquisas e outros trabalhos, né? Então cada um, né, tem seu papel e a gente está desempenhando um papel que tem que ser, né, desenvolvido em rede. Né? Hoje o Meros é um projeto que ele está espalhado ao longo da costa brasileira, e se não fosse então essa parceria da rede entre as instituições, né, dificilmente a gente conseguiria então estar desenvolvendo com tanta amplitude o projeto. E como que fica o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca nessa questão? Existe esse apoio também, essa contrapartida? Ambos os ministérios são muito importantes no processo, principalmente na questão de tomadas de decisão, né? O nosso processo iniciou lá em meados de maio, né, com o Ministério do Meio Ambiente, né, que a nossa proposição era que se renovasse a portaria, né, e hoje em dia essas decisões, né, são interministeriais, elas são tomadas em conjunto entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente faz a proposição dos dados, né, a gente mostra para ele como é que estão as populações de meros e o que a gente consegue mostrar relativa à espécie, e essa é uma tomada de decisão em conjunto entre os dois ministérios, né. Então, por bem, eles decidiram em outubro, né, fazer a renovação da portaria. Então, é uma decisão conjunta. Ok, Átila, queria agradecer a sua presença aqui, né, e a gente torce aí para que a população aumente, né, que o pescador também mais tarde possa ter uma população maior, que também por meio de sobrevivência do pescador artesanal também, mas por enquanto colaborar também aí com o projeto para que a população aumente, né, e não diminua tanto aí. Obrigado aí pela sua presença. Que agradeço. Ok, obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.